Genuíno, chega mais. Que bom te ver aqui. Oi, José Genuíno. Como está você? Bom dia, Mauro. Eu estava acompanhando o debate com vocês, muito interessante, e estou à disposição para dialogar sobre o tamanho da catástrofe, É, o tamanho tamanho. dessa besta fera que está destruindo a sociedade, as pessoas, a selva, a mata, as cidades, e parece que é ingovernável essa besta fera que ainda tem as fake news por aí fora. Genuíno, deixa eu te perguntar uma coisa pessoal antes ainda de começarmos. Você teve dengue, né? Tava com dengue até a semana passada. Como é que você tá? Tá recuperado já? Foi difícil a sua dengue? Pronto, ajeitou? Opa, Legal. Tava te perguntando como é que foi sua dengue, né? Você está recém-recuperado. Até semana passada você vinha, a gente suspendeu, porque você ainda estava foi. um pouco fragilizado, né? Como é que você está? Uma semana de dengue muito ruim, uma moleza muito grande, mas eu estou recuperado. Acompanhando a tragédia, tentando entender, procurando formar a opinião. E para mim, viu, Mauro, é uma coisa muito incrível que nós estamos assistindo. Eu acho que o futuro da humanidade está colocado em risco pelo modelo de organização da sociedade, pelas regras do capitalismo monopolista, financeirizado, pela captura das matérias, pela captura das commodities, pelo modelo do agronegócio, pelo modelo de ocupação desenfreada, sem fiscalização, pela lógica que tomou conta, particularmente a partir do século XXI, do Deus do mercado, da privatização, da globalização, na medida em que aquele modelo industrial entra em crise com o fim dos países socialistas e entra aí o modelo, né, da financiarização, da captura, das privatizações, do Deus do mercado, e gerou isso. Veja bem o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu li esses dias, Mauro, um texto de um companheiro do PT que era responsável pela preservação da área geral de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre, em 92, no governo do Olívio. Uhum. E o texto é o seguinte: prevenir é melhor do que remediar. O texto parece que é de Vicente Brauer. E ele fala que a questão do muro da Mauá não está sendo preservado, o sistema de drenagem urbana está colocado em risco, precisava renovar, recuperar, o aumento da vazão do rio, fala da contenção das ondas da cheia, fala das casas das bombas, inclusive agora, nesse episódio, algumas delas não funcionavam, e ele fala da rede pluvial, que vem com aqueles rios do interior do Rio Grande do Sul e deságua no Guaíba, ainda pega a Lagoa dos Patos. Portanto, ele mostra nesse trabalho. Isso em 92. 92, quando terminou o mandato do Olívio Dutra. O que aconteceu? Depois da experiência do PT, aí veio a experiência do Fogaça, depois veio a experiência do Fortunati, depois veio a experiência do Marquesan, depois veio a experiência agora desse Melo, e eles, como diz o Biola, eles usaram o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, a grande Porto Alegre, como laboratório do modelo de privatização, de saneamento, da água, da energia, da falta de manutenção, da falta de regulação, a demissão de servidores públicos, e aí, quer dizer, vieram os fatores da emergência climática, que tem uma convergência para o Rio Grande do Sul por causa da situação do efeito estufa, das queimadas na Amazônia, isso se combina com a América do Sul, particularmente a região do Peru, e aí, veja bem, entra um processo de desastre. Portanto, existem culpados.
Existem causas. E eu acho que é muito importante, Mauro, porque essa situação podia ter sido amenizada. Uhum. É claro, a solução profunda, radical, exige mudanças profundas, porque o que está em jogo é se nós vamos remendar o sistema ou se vamos combater o sistema. Eu, como defensor de incluir a questão da transição ecológica na luta anticapitalista, eu que defendo uma nova concepção de desenvolvimento econômico solidário, ambientalmente sustentável, socialmente justo, nós vamos ter que tomar medidas mais radicais, mais profundas, porque a crise é do sistema. Essa crise do sistema, ela veio com toda a violência com a crise do Rio Grande do Sul. E olha bem, Mauro, nesse contexto, não adianta remendo. Por exemplo, eu acho que o governo deveria já ter criado um comitê gestor para discutir os parâmetros e os critérios de reconstrução de Porto Alegre. Como é que essas cidades vão ser reconstruídas? No mesmo lugar, com a mesma técnica, com os mesmos procedimentos? Não. Tem que haver uma reconstrução nova, a partir de uma concepção de... Nós não podemos ficar trabalhando com a visão burocrática, União, Estado e município. Tem que ter um comitê gestor, dirigido pelo governo federal, que oriente, que defina as regras e coloque o planejamento democrático como um elemento central para orientar. Vai ficar discutindo o tamanho da dívida, o perdão da dívida, e vai repetir tudo de novo, aí nós vamos para o desastre anunciado. Então, eu acho que o governo Lula deveria instituir a autoridade climática, ele devia colocar no gabinete da presidência lideranças do porte do Carlos Nobre, da Isabel, a Marina, pessoas de alto nível para orientar as ações do governo. Essa orientação passa a dar parâmetro, porque nós vamos ter que reconstruir. A reconstrução do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, Mauro, vai ser uma tarefa de grande desafio. Ali vai ter que ser... As cidades vão ser refundadas, vão ter que ser recriadas, vai ter que mudar de lugar. Como é que vai fazer isso? Eu acho que, nesse momento, a solidariedade é muito importante. Eu acho que é fundamental a mobilização da sociedade, do governo. Nós temos que entrar na disputa de mais Estado, mais governo, mais ação política do poder público, porque essa ideologia do mercado, de uma espécie de ação individual, que vem com a fake news, vem com a discussão sobre a questão, por exemplo, do custo financeiro de desmonte, não dá. Nós vamos ter que adotar um outro caminho, uma outra alternativa para dar uma solução para a crise. Por quê? Porque a crise, Mauro, ela é uma crise sistêmica. Uhum. E nós temos uma oportunidade de discutir o sistema de organização do capitalismo. O capitalismo neoliberal está colocando em crise, está colocando em xeque o futuro das pessoas. E não adianta a gente discutir, só para terminar, Mauro, que o problema é do ser humano, o problema é do aquecimento global, o problema é do sistema de organização das relações econômicas, das relações sociais, das relações políticas, das relações com a maneira como a natureza está sendo explorada. Nós vamos continuar com a apologia do agro, o agro é pobre, nós vamos continuar com isso? Ou vamos ter que buscar novas formas de organização da produção agrícola, novas formas da agricultura autossustentada? Isso é uma discussão inteiramente nova que eu acho que a gente devia abrir o debate, sempre com aquelas medidas iniciais, imediatas, para diminuir o sofrimento das pessoas. Esses dias, Genuíno, a gente veio falando e você muito preocupado com a situação e, ao mesmo tempo, dizendo, olha, é uma crise, mas tem uma oportunidade
enorme para o presidente Lula assumir a liderança no combate à crise e fazer uma mudança no modelo. Então, mas eu queria separar contigo a discussão para a crise desse momento, para a questão macro do modelo, e depois a gente fala de alguns outros assuntos, como o tema da comunicação e o tema do liberalismo no mundo. Primeiro, em relação à crise. É cedo para dizer, mas aparentemente, inclusive a nossa manchete, o presidente Lula fez uma inflexão ontem, quando no discurso ele convocou uma reunião emergencial do Ministério, estava lá os 38 ministros e ministras, para tratar do caso do Rio Grande do Sul, e na abertura da reunião, na parte aberta, ele pela primeira vez saiu daquela postura do somos todos irmãos e foi para cima do Melo. Disse que, não foi só a chuva, foi a manutenção das comportas que causaram a catástrofe em Porto Alegre, ou seja, indicando a responsabilidade do Melo. Ele não fez qualquer menção ao leite, aparentemente a postura do governo é de manter uma relação mais cordial com o leite, mas na parte fechada da reunião, pelo que eu fiquei sabendo, o Rui Costa fez graves acusações contra o leite, dizendo que o leite só fica pedindo, reclamando, e que ações efetivas do governo do Rio Grande do Sul praticamente não existem. Então, primeira questão em relação à crise e à questão política na crise. Você acha que é positivo, que o Lula deve fazer essa guinada? Que é uma guinada difícil, né? Porque é o que você falou, em primeiro lugar, precisa atender o povo do Rio Grande do Sul. Mas, ao mesmo tempo, começar a apontar as responsabilidades e sair desse cerco no qual a extrema-direita e mesmo a mídia liberal está indo para cima do governo, quase que como o governo Lula fosse ele o responsável? Ô, Mauro, a crise é conjuntural e estrutural. A parte conjuntural tem que ser enfrentada de maneira emergencial, como o governo está fazendo. Eu acho que o presidente Lula, como chefe de Estado e chefe de governo, ele fez uma inflexão na hora certa. Tem causas, tem responsáveis. Nós não podemos repetir os erros. Nós não podemos voltar a fazer o que sempre foi feito na região de Porto Alegre. Isso é fundamental do ponto de vista conjuntural. Como é que vão ficar essas cidades? Como é que elas vão ser reconstruídas? Quais são os projetos estratégicos para a reconstrução da cidade? Eu acho que esse debate é fundamental. Aí nós vamos evoluir para uma questão estrutural. Porque a reconstrução do Rio Grande do Sul e Porto Alegre envolve questão imediata e questão estrutural. O estrutural é o seguinte: qual é o modelo de ocupação daquela região? Qual é o modelo de cidade? Qual é o modelo de proteção dos rios? Qual é o modelo de proteção daquela vegetação? Qual é o modelo de fiscalização de toda aquela área que está inundada? Então, aí é necessário, Mauro, uma estrutura sistêmica para que a gente possa fazer, eu vou usar a palavra que normalmente não se usa. A questão de Porto Alegre exige medidas revolucionárias, transformadoras. Nós temos que remediar, porque a vida das pessoas está em risco. Agora, além de remediar, como é que nós vamos reconstruir? A reconstrução, Mauro, será de transformação, será de mudança profunda. E eu acho que, nesse sentido, o governo devia adotar um programa. Esse programa deveria ser organizado por um comitê gestor interministerial, transversal, com uma autoridade climática. O governo deveria indicar a autoridade climática e tomar as medidas de maneira horizontal, de maneira transversal. E nós não podemos... Alocado na presidência da República, né? Ali na salinha do lado claro, do Lula. Olha, eu colocaria na salinha ao lado do Lula a Isabel, a Marina, Copa Bianco, Carlos Nobre. Olha, vocês são meus consultores de alto nível. Marina, coordene esse comitê de assessoramento de alto nível da Presidência da República. A Presidência da República é chefe de Estado e chefe de governo. Coloque uma assessoria de alto nível. E vocês trabalharão ao lado da minha salinha.
E aí, quer dizer, tudo que será feito passa pela consulta aos cientistas, porque o Brasil, Mauro, tem muita inteligência, tem muitos cientistas que nós temos que mobilizar. A partir daí, Mauro, nós temos que recuperar o papel do planejamento. O planejamento no Brasil foi sucateado, foi vendido para livre iniciativa. Vamos discutir uma visão democrática de planejamento. Vamos discutir as características de como o Rio Grande do Sul tem que ser reconstruído. E aí vamos trabalhar com um planejamento de médio e longo prazo, Val. Não tem como sair por aí improvisando. Eu acho que, nesse sentido, eu acho que é fundamental a gente ter pronta resposta, Mauro. A pronta resposta é muito importante nesse momento. E eu considero, para deixar clara a minha opinião, que o Lula é o estadista que tem melhores condições para liderar isso, inclusive do ponto de vista internacional. Eu acho que ele devia fazer uma proclamação, uma conclamação ao mundo sobre o que está em risco no Brasil, na América do Sul, o que está em risco na África, o que está em risco em várias partes do mundo, de que é necessário um outro modelo de governança. Esse outro modelo de governança tem que chamar na chincha esses grandes monopólios, Mauro. Eles estão preocupados com o lítio para as baterias e para carro elétrico. É o lítio da Amazônia, é o lítio da Bolívia, é o lítio nessas regiões. Está aí o Elon Musk. Então, nós temos que fazer um enfrentamento ousado, democrático. É um enfrentamento político. Eu acho, Mauro, que é uma disputa estratégica que está em risco. Sem essa disputa estratégica, nós não vamos reconstruir corretamente o Porto Alegre e os interesses do Rio Grande do Sul. O modelo agrícola daquele estado pode ser discutido? Lógico que pode. Nós vamos ter que discutir esse modelo. Então, é necessário, e aí eu acho que o Lula tem condições de mobilizar a sociedade para participar desse processo. Mobilizar, além da universidade, dos cientistas, mobilizar as entidades, mobilizar a livre iniciativa, mobilizar os movimentos sociais, para fazer um grande mutirão político, democrático, de como reconstruir o Estado. Porque há um risco, Mauro, de outros acidentes climáticos fora do Rio Grande do Sul. E a questão da Amazônia? E a questão da possibilidade de seca no Nordeste? E a questão, por exemplo, do Maranhão, que está tendo sinalizações agora? Então, eu acho que essa questão ela entrou na agenda estratégica do país. É disso que se trata. Agora, Genuíno, isso me parece, vou ponderar, como você queria ouvir você sobre isso, que implicaria um giro no governo, uma recomposição no governo do presidente Lula. Ontem, o Observatório do Clima soltou, mais tarde a gente vai falar desse assunto, mas queria ficar no governo Lula. Ontem, o Observatório do Clima soltou uma lista. Eles já tinham dado, nós demos aqui na semana passada, na sexta-feira passada, o Observatório do Clima falando do pacote da destruição. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, que está lá no Congresso Nacional, né? Rio Grande do Sul se afogando, sendo destruído, e os parlamentares estão lá mandando ver, né, em 25 projetos de lei, 3 emendas à Constituição para acabar de vez com o meio ambiente brasileiro. E aí, ontem à tarde, o mesmo Observatório de Clima divulgou uma lista de quem são alguns desses parlamentares ou lideranças políticas que estão à frente desta operação contra o meio ambiente. E aí ele colocou 2 do governo Lula. Aqui, Jean Paul Prates, né? E aí botou a frase do Jean Paul Prates: vamos explorar até a última gota de petróleo. Né? E o Alexandre Silveira, que nega o consenso científico sobre combustíveis fósseis, e ambos têm como plano transformar o Brasil da 7ª maior potência produtora de petróleo na 4ª maior potência. Né? A Sueli Araújo falou: isso é uma loucura. Né? Eles querem começar, para você explorar petróleo, demora 15 anos da exploração à produção. Quer dizer, eles estão prevendo que em 2045, mais ou menos,
vai começar a produzir petróleo, até lá, ou a humanidade vai ter encerrado o ciclo do petróleo e vai ter deixado de existir, né? Um negócio, uma loucura. E aí o que você tem? Você tem hoje um ministro, que eu digo nem é ministro da Agricultura, é o ministro do Agronegócio, o Fávaro. Então você tem este universo, Fávaro, Prates e o delegado, como eu falo sempre, né? O delegado de polícia, o Alexandre Silveira, muito mais fortes no governo que a Marina Silva. Ela tem uma posição fragilizada diante desses aí. Então, me parece que este caminho que você está propondo implicaria um giro do ponto de vista da dinâmica política, das forças políticas no interior do governo, ou não? Exige, é uma inflexão à esquerda. E essa inflexão, Mauro, ela é uma exigência da crise. Uhum. Não é uma vontade, não é uma ação de iluminados. A crise bateu nas ruas, nas empresas, nas casas do povo gaúcho. E essa crise exige medidas ousadas. Se o governo não tomar medidas ousadas, ele vai ser levado pelas águas. Uhum. Porque você tem as verdadeiras besta-fera. Aliás, ontem eu assisti um debate muito interessante com o Carlos Toteschini, e ele falava do apocalipse, da visão do custo, do desmonte e das fake news. Mistura tudo isso, Mauro. É o fim do mundo, é o apocalipse geral. E agora, se nós não enfrentarmos esse apocalipse, esse desmonte, as fake news, a população vai ficar apavorada, vai ficar chorando, vai ficar a mercê. Neste momento, o governo Lula tem todas as credenciais para dar a volta por cima. Não adianta ficar mitigando orçamento com o leite. A reconstrução, por exemplo, a reconstrução do Rio Grande do Sul vai exigir um tempo. Quanto vai ser necessário? Vamos aprovar um orçamento de guerra para reconstruir o Estado. E esse orçamento vai ser administrado pelo comitê gestor. Um comitê gestor que não vai ficar negociando emendinhas no parlamento, não. É direção política, é direção estratégica. Eu acho que o Lula, como chefe de Estado e chefe de governo, ele podia tomar essa iniciativa. Agora, esse relacionamento político do governo é até mais amplo, né? Nós falamos aqui do Alexandre Silveira, falamos do Prates, falamos do ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro. Agora, tem a questão da área econômica, né? Claro. Enquanto essa crise no Rio Grande do Sul está acontecendo, a Simone Tebet está propondo o programa econômico da Ponte para o Futuro para o governo, né? Acabar com a vinculação do salário mínimo para aposentadoria e BCP. O ajuste fiscal está afogado nas águas do Guaíba. Pois é, o ajuste fiscal não tem salvação do Rio Grande do Sul, né? É tanto que eles abriram uma exceção para poder aprovar as medidas emergenciais do ponto de vista da solução do problema. Olha, Mauro, a crise do sistema está derrotando a concepção da tirania fiscal, está derrotando a concepção do Estado mínimo, está derrotando a questão de privatização. E eu acho que a esquerda tem que se reposicionar com uma proposta política mais ousada. Por exemplo, eu estou defendendo duas propostas. Um comitê gestor, com base na elaboração de um orçamento, uma espécie de orçamento de guerra, para adotar as medidas necessárias por um certo tempo, dar um prazo para essas medidas serem adotadas, entendeu? Esse comitê gestor vai estar presente, vai recrutar a inteligência da sociedade, quadros da universidade, dos institutos, para fazer um grande movimento de defesa do povo gaúcho. O Lula tem falado nisso. Eu acho que está na hora do Lula anunciar esse tipo de coisa. A outra característica, Mauro, é o Lula se pronunciar mundialmente, porque o Lula é uma liderança que tem voz no mundo, e ele devia fazer um pronunciamento chamando a atenção para a crise climática, para os acidentes climáticos que o Brasil está sendo, o Rio Grande do Sul está sendo vítima. Ele tem liderança, ele tem história, ele tem, vamos dizer assim, representação
para fazer esse pronunciamento dentro de um outro modelo de governança. Nós não podemos ficar assistindo o mundo sendo destruído pelo genocídio contra os palestinos, pelos acidentes militares entre Ucrânia e Rússia, e ficar se lamentando. A crise exige atitudes além da lamentação. E eu acho que o Brasil tem uma oportunidade histórica. Ô, Mauro, lembre-se do que aconteceu na década de 50, final da década de 40 e 50, quando a questão da seca no Nordeste, que vinha de 32, que vinha de 1877, que elaborou-se um plano para o Nordeste quando se criou a Sudene. Aí o grande papel de Celso Furtado. Está na hora, Mauro, de ter um grande estadista que lidere uma solução para o país. Nós não podemos ficar assistindo fake news, assistindo... Veja bem que a própria Globo agora está experimentando o que ela plantou, sendo atacada, as mentiras campeando por aí afora, e a gente ficar só se cordoindo. Não dá para ficar se lamentando. Então, eu acho que é necessário uma alternativa transformadora para essa crise. E a gente aí, Mauro, nós vamos ter que politizar essa questão. Politizar no sentido, as causas e o caminho da reconstrução. É isso que tem que ser politizado. Agora, você falou das fake news, né? Eu ainda quero falar da questão global, da questão mundial, mas antes você falou das fake news. Genuíno, é assim, o governo está, me parece que, desarmado para fazer o combate às fake news, porque o governo está combatendo fake news com post em rede social. Agora, as redes sociais hoje são o terreno da extrema-direita, então é evidente que o governo e as forças democráticas vão perder sempre o combate nas redes sociais. Não tem como ganhar, vão perder. Aí Mauro, eu pergunto, cadê o Ministério Público? Cadê o Ministério Público? Pois é. Cadê a Polícia Federal? Esses caras que não estão presos. Porra, cadê? Por que não prende? Por que não toma medidas eficazes? Estão passando a toalha na cabeça desses caras que estão levando a população ao terror e ao medo. Pois é. Mas, além disso, né, além das medidas punitivas, o governo hoje depende das redes sociais e depende da boa vontade da mídia privada. Tanto faz, tanto a progressista quanto a Globo. Mas ele tem, de outro lado, as próprias redes sociais e tem uma parte da mídia privada que espalha fake news. Está aí a Record, está aí o SBT, está aí a Bandeirantes. Em determinados momentos, está aí a Folha de São Paulo e até a Globo. Minha pergunta é, não está na hora do presidente Lula passar a falar 5 minutos, 10 minutos por noite, como o Chaves fazia, como o Fidel fazia, em rede nacional de rádio e televisão? Sabe, fazer da hora, Mauro. Está passando da hora. Já devia ter usado a cadeia de rádio e televisão para fazer um pronunciamento à nação. Eu até entendo que tem que ser bem calibrado. O presidente da República, ao usar a cadeia de rádio e televisão, ele deve anunciar o que está sendo feito. A negociação das dívidas, o planejamento de reconstrução de Porto Alegre, das demais cidades gaúchas, as iniciativas no plano internacional, o trabalho que está sendo feito com o poder legislativo, com o poder judiciário. O governo tem que anunciar essas coisas, porque o presidente da República, é bom deixar claro, pela Constituição, ele é chefe de Estado e chefe de governo. E como chefe de Estado e chefe de governo, ele pode ser o líder, o condutor, o maestro, para buscar uma solução para essa crise. Eu acho que o momento está maduro para um pronunciamento. Ainda bem que ontem o presidente Lula sinalizou uma inflexão. Ainda bem. Porque é importante ele ir no Rio Grande do Sul, é importante ele ir em Porto Alegre, é importante ele estar presente. Tudo isso é importante. Agora, o mais importante é ele ser o condutor das medidas programadas, das medidas eficazes, dentro de uma perspectiva de médio e longo prazo. Porque, Mauro, a reconstrução de Porto Alegre é de médio e longo prazo. A reconstrução das cidades gaúchas é de médio e longo prazo. Nós não podemos cair no imediatismo, nós não podemos cair no simplismo,
Vamos estabelecer um plano. Este plano vai envolver o governo, a iniciativa privada, vai envolver a sociedade civil, a participação popular na reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. E eu acho que o Lula ele pode ser o condutor desse processo, no meu modo de entender. E essa condução, Mauro, tem uma face dela que é internacional. Eu acho que o Lula tem autoridade mundial para se dirigir aos governos, se dirigir à ONU, ao secretário-geral da ONU, se dirigir a alguns governos progressistas e buscar uma articulação no mundo para discutir. Nós vamos ficar assistindo a humanidade sendo colocada em risco? Não dá, né, Mauro? Então, sim, eu estou insistindo nesse caminho. É um caminho de uma ação. Nada disso elimina a necessidade da solidariedade, do que está sendo feito lá no Rio Grande do Sul, pelos voluntários, pelas Forças Armadas, pela sociedade. Tudo isso tem que ser feito com mais intensidade por causa do aguçamento da crise climática. Agora, isso tem que ser feito dentro de uma estratégia programada de solução estrutural do problema. O interessante, sabe, Genuíno, me parece que esse episódio do Rio Grande do Sul é a pandemia da Covid do governo Lula. Porque o fato de ser localizado, primeiro, é uma ilusão. Porque está acontecendo no Rio Grande do Sul, é o que você falou. O ano passado aconteceu lá na seca da Amazônia. Está acontecendo nas temperaturas altíssimas, nesse momento, no Sudeste. Na seca que vai assolar o Nordeste, na inundação das cidades costeiras do Brasil. Então, é um processo que está lá no Rio Grande do Sul, mas é nacional. Primeiro, o fato de ser um episódio nesse momento localizado não diminui a importância nacional. Se a gente olha para o governo Bush, George Bush Filho, o segundo governo dele, o furacão Katrina, em 2005, acabou com o governo do Bush. Acabou com o governo Bush. A incompetência, a falta de compromisso, a incapacidade de fazer frente aos estragos do Katrina lá em New Orleans. O Katrina ainda foi pior do que o Rio Grande do Sul, pelo menos até agora, né? Foram 1.800 mortos, nós estamos falando no Rio Grande do Sul nesse momento de mais ou menos 150, e 1.300.000 pessoas deslocadas. No Rio Grande do Sul são 600.000. Mas assim, o Bush, a popularidade dele caiu abaixo de 40% e não se recuperou mais em todo o mandato. E o que acabou acontecendo? Vitória do Obama na eleição seguinte, né? Os republicanos se enterraram ali. Então, e no caso do Lula, tem esse agravante, né? Não é o segundo mandato dele, é o primeiro ainda. Ou seja, se for derrotado nesta pandemia de Covid do seu governo, o governo vai de volta para as mãos da extrema-direita, né? Não é grave. Claro. E aí, Mauro, é um alerta que você está colocando. Porque o Lula, ele tem todas as condições de enfrentar essa nova pandemia, que é os acidentes climáticos com reflexo no Rio Grande do Sul. Ele tem todas as condições para isso, de liderar um movimento, de tomar as iniciativas, de mobilizar a inteligência política do país, de mobilizar a academia para fazer as iniciativas que combatem o negacionismo, combate as fake news, combate a visão catastrófica, combate a ideia da financiarização como remédio para tudo. Eu acho, inclusive, que o governo tem que se recolocar uma agenda de objetivos políticos mais claro, viu, Ara? Porque ficar com a governabilidade do ajuste fiscal do Haddad, ficar com essa lógica das emendas parlamentares no Congresso Nacional. Qual é a orientação programada? Qual é a orientação do planejamento? Qual é a orientação que vai exigir um orçamento de guerra? É disso que se trata, Mauro, é orçamento de guerra. Um orçamento de guerra tem que ter um gestor, e esse gestor tem que ser cobrado. Não adianta a Simone Tebet ficar querendo salvar algo que está remendado demais. Não adianta salvar. Não adianta salvar o ajuste fiscal. Ele já foi para o beleléu. Você tem que buscar um outro caminho. Olha,
Porque essa crise, Mauro, do ponto de vista mundial, ela está derrotando o credo neoliberal. O que ela está derrotando? Privatização, desregulamentação, financiarização e captura das commodities. Olha bem o que a guerra pelo lítio, a guerra pelas proteínas animal e vegetal, a guerra as condições de alimentação no mundo. É disso que se trata, ô Mauro. Então, nós temos que apresentar, como socialista, um caminho alternativo de transformação. E eu acho que o governo Lula, ele pode, claro, com as devidas cautelas, com as medidas ponderadas, que ele é desse estilo, ele pode fazer muita coisa nesse momento. Ele não pode ficar só assistindo às cenas da tragédia humana, da tragédia do verdadeiro apocalipse. Não dá. Tem que tomar medidas para enfrentar o apocalipse. Essa questão internacional que você traz, Genuíno, acho que talvez se comporte dois aspectos. O primeiro é que, assim, a crise do Rio Grande do Sul, ela não é apenas brasileira, ela está sendo um instrumento para a extrema-direita fazer luta política ideológica contra o governo Lula e a esquerda. Basta ver lá o líder do Chega, em Portugal, todo dia caceteando o governo Lula. Na Argentina, a mesma coisa. Os republicanos dos Estados Unidos, a mesma coisa. Então, o embate em torno do Rio Grande do Sul não é apenas brasileiro, ele é em si mesmo um embate global. Além disso, tem esta outra questão. A gente olha, porque a crise climática não é brasileira, ela é mundial. E o que a gente tem é uma formulação da extrema-direita para a crise climática no mundo inteiro, que é basicamente o seguinte: quem tem que salvar a sociedade são os cidadãos, não é o Estado, que é o que eles estão falando aqui. O Estado é incompetente para salvar a sociedade no caso climático, né? Quando eles não são completamente negacionistas. Então, o que eles estão falando aqui? Governo, pare de atrapalhar, deixe que os cidadãos vão salvar. O que é uma falácia, uma mentira, mas obedece aos interesses dele, né? Porque quando eles falam isso, eles desarmam o Estado, porque os cidadãos não vão salvar, é um negócio que só o Estado pode salvar. Aí eles desarmam o Estado não salva, eles ganham a próxima eleição. Então você tem um embate do caso Rio Grande do Sul, que é mundial, e tem um embate global entre o caminho da extrema-direita e o caminho da esquerda, porque a manchete do Economist semana passada é: o liberalismo acabou. O liberalismo acabou. Então ou é uma alternativa de esquerda ou uma alternativa de extrema-direita. E não dá para o governo Lula oferecer uma alternativa liberal. Vai ser liquidado se oferecer alternativa. A alternativa liberal ou neoliberal, Mauro, não tem viabilidade nenhuma, porque essa alternativa já foi derrotada com a crise de 2008, com a crise de 2014, com a crise de 2016 e com a crise que elegeu o inelegível Bolsonaro. Esse modelo da terceira via foi para o espaço. Então, ou a esquerda apresenta uma alternativa e constrói, aí sim, num sistema de aliança pontual, fazer uma aliança pontual sem se submeter ao credo neoliberal, aí buscar alianças pontuais, buscar definições claras. Olha, isso aqui não dá. Por exemplo, como é que você fortalece o papel da Marina? Indica ela como autoridade climática. Ponto. O Lula indica a Marina autoridade climática. Ela passa a ter poder. Pronto. Aí bate a mesa. É isso, Mauro. Numa situação de crise, Mauro, a força, a liderança, o cara que domina as relações tem que falar grosso. Olha, eu estou tomando tais e tais medidas. Tá certo? E eu acho que é necessário. A Marina tem prestígio internacional, ela é um símbolo, sim, ela pode fazer muito bem esse papel. E aí você tem que ter, aí eu volto àquela história, a salinha do lado tem uma equipe de cientistas. Carlos Nobre, vem cá, meu. Isabel, vem cá. Capobianco, vem cá. Marina, vem cá. Chama esse pessoal que apareceu agora. Vamos reunir aqui. Vocês estão aqui, tempo integral. Tudo vai ser submetido a vocês. Tá entendendo? Então, é essa maneira da gente buscar um caminho alternativo para essa crise. Porque essa crise, Mauro, não vai ser solucionada facilmente. Quanto tempo vai se gastar para reconstruir o Rio Grande do Sul?
Como as cidades vão ser reorganizadas? Algumas cidades não podem mais existir, tem que ser construída outras cidades. Em outro lugar. O Vale do Itajaí está inviável. Como é que vão ficar os rios que deságuam no Guaíba? Isso tudo tem que ser discutido dentro de um planejamento. E aí a ideia do planejamento, que foi negado pelo neoliberalismo, você sabe disso, negar o planejamento, negar a visão pública do planejamento democrático, tudo passou a ser o Deus do mercado, o Deus do lucro, o Deus da financiarização, e aí colocou em risco a humanidade. Eu acho, inclusive, que essa ofensiva da extrema-direita vai dar com os burros na água, viu, Mauro? Se a gente souber fazer um discurso eficiente, com argumento, com proposta, e dialogando com a população, e propondo, aí sim, vamos propor, inclusive, alianças pontuais, uma aliança pontual com algum veículo de comunicação, com alguma entidade que não está adotando as fake news. Vamos! Como é que é? Vocês vão incentivar o que já aconteceu no passado ou não? Eu acho que nós temos grande chance para buscar um caminho. Agora, o modelo, Mauro, o modelo econômico para o país é o que está em jogo. O modelo fiscal, o modelo do agronegócio, o modelo da agricultura autossustentável, o modelo da agricultura familiar. É disso que se trata. Nós vamos ter que fazer essa discussão macro, essa discussão articulada dentro de um programa democrático popular. Eu acho que esse é o caminho que dá luz. Eu estou querendo, Mauro, ter luz para caminhar e para convencer meus amigos e minhas amigas. Ontem, sabe, na reunião, eu soube dos bastidores da reunião, essa reunião do fim da tarde, foi a reunião mais importante ontem, que o Lula convocou de emergência, a reunião do Ministério ontem, fez uma falazinha ali, que nem foi transmitida ao vivo, mas foi aberta, e depois fechou. Ele está muito irritado, muito irado. Ele deu aquela cacetada no Melo, e a portas fechadas, ele falou claramente, pela primeira vez, da responsabilidade do Eduardo Leite. O Lula, vou usar uma palavra que não é muito usual, ele está puto. O Lula está muito. Por quê? Por um lado, ele está vendo a dificuldade do governo se movimentar, por outro lado, ele está vendo o governo ser crucificado por algo que não tem responsabilidade e, ao mesmo tempo, tendo que trabalhar ao lado, de mãos meio amarradas, por ter que trabalhar ao lado com os criminosos responsáveis pela calamidade, que é o Melo e o Leite. Então, claro. O Lula, eu acho que ele está chegando ali no ponto do rompimento mesmo, né? Eu digo romper e mudar a lógica, né? Eu também acho, porque a água bateu naquele lugar, né? Está batendo no queixo. Então, olha bem, numa situação como essa, eu acho que, inclusive, o Lula deveria ler esse artigo. Prevenir é melhor do que remediar. É de um técnico petista de 92 do governo Olívio Dutra. Olha, ele fala das comportas, dos diques, do muro da Mauá, fala da contenção das ondas de cheia, ele fala da rede fluvial, ele fala do sistema de drenagem, tudo isso para amenizar, Mauro. Agora, você não teve planejamento urbano. O Lula, quando assumiu, é bom deixar claro isso, o Lula tentou fazer uma mudança na lei do saneamento. Perdeu. Você lembra? Lembro. O decreto. Foi uma derrota importante no começo do governo. Derrota importante no começo do governo. A questão de como garantir, de como proteger os rios, como proteger a vegetação. Tudo isso, Mauro, ameniza, tudo isso diminui os efeitos. Agora, estruturalmente, você tem um problema grave, que é o aquecimento global, o efeito estufa, a convergência do que acontece na Amazônia com o que acontece no Peru, na América do Sul, como isso converge para aquela região que tem como epicentro o Rio Grande do Sul. É claro que essa situação ela não é obra simplesmente do ser humano nem da natureza. Pô. Tem sistema, tem interesses, tem relações, tem investimento, tem destruição. Isso que tem que ser discutido. Porque se nós da esquerda não olharmos para o que está em volta, Mauro, a gente fica derrotado
pela tragédia e pela dimensão radical da tragédia. Agora, a gente tem um processo mundial que acontece no Brasil, gente. Se a gente pega o que foi a chamada terceira via lá atrás, Fernando Henrique, Serra, aí depois vem Alckmin, Tony Blair na Inglaterra. Estou falando aqui do Brasil. O Alckmin já foi alguém mais à direita, mas assim, Fernando Henrique e Serra ainda com o pé na velha social-democracia. 2014 é muito importante, porque em 2014 a terceira via passa a ser um cara abertamente de direita, que é o Aécio. Que é o Aécio, em 2014. E aí, todo o espectro político parece que vai meio que caminhando, todo mundo, inclusive o PT, cada vez mais para a direita. Hoje, na eleição passada, quem foi a terceira via? Simone Tebet, que é uma filha da ponte para o futuro do Temer. Bem mais à direita já até do que o Aécio. Né? A Simone Tebet que foi parar dentro do governo e que está tirando as manguinhas para fora agora com essa história das aposentadorias, piso da educação, piso da saúde. Agora, a terceira via é o Tarcísio. Nós estamos falando de uma terceira via no interior do fascismo. Olha como o espectro político está indo cada vez mais para a direita. E o que tem acontecido, me parece, Genuíno, é que o PT e a esquerda está se deixando mover também paulatinamente para a direita, enquanto o espectro político todo vai. Se continuar nesse caminho, vão para o buraco, porque essa adesão ao neoliberalismo vai levar a esquerda, ou a centro-esquerda brasileira, para o buraco. Me parece que está na hora de um rompimento, né? Vamos ver se, a partir de ontem... A acomodação e a moderação fazem mal à esquerda. Eu acho que é necessário, sem sectarismo, sem exclusivismo, sem arrogância, a esquerda elaborar um caminho alternativo ao modelo que está colocado em crise o futuro da humanidade. É pegar essa matéria do The Economist e dizer, olha bem, o neoliberalismo está sendo derrotado pela crise. Qual é a solução da esquerda para a crise? É resgatar ajuste fiscal, resgatar teto de gasto, resgatar privatização. Não dá. Então, eu acho que a esquerda, mais uma vez, Mauro, ela tem uma oportunidade histórica para indicar um caminho para o futuro da humanidade. Eu, como militante socialista, como militante anticapitalista, isso me move, isso me mobiliza, entendeu? Porque eu acho que esse caminho dá para a gente lançar um movimento internacional, chamar os intelectuais para um debate progressista no mundo, chamar alguns governos progressistas, chamar a opinião pública internacional para analisar os riscos, senão a gente fica só com essa visão da penúria, vamos dizer assim, apenas de se lamentar. Eu acho que o momento, Mauro, uma crise, ela exige audácia e ousadia. Sim. Eu acho que está faltando audácia e ousadia para enfrentar essa crise. Sim. No meu modo de entender. E eu proponho que o governo adote esse caminho, chama algumas pessoas. Tudo bem, mantém essa frentona aí, agora eu vou organizar dentro do governo um núcleo mais estratégico para reconstruir o Rio Grande do Sul. Pronto. Sabe que durante 20 anos, a gente se relacionava, inclusive nessa época também, fui presidente de uma agência de comunicação especializada em gestão de crise. Eu falava para os meus clientes, vou contar uma fake news que eu falava, eu dizia, olha, o ideograma chinês para crise é o mesmo ideograma de oportunidade. Mentira, cascata, era fake news. Mas o espírito está certo. Toda crise contém uma oportunidade. Então, a crise pode te matar, mas ela pode significar uma virada. E essa é uma preocupação minha. A gente olha hoje, o governo, vamos ver se agora a crise abre essa oportunidade. E olha o PT paulatinamente indo cada vez mais para a direita. A Glaze hoje é um contraponto à esquerda a essa tendência dentro do governo e do próprio PT de cada vez mais para a direita. Mas me preocupa, Genuíno, porque a conversa... Eu sei que você não gosta de analisar pessoas e te dou toda a razão, mas me preocupa. O que está se falando hoje é que a Glaze sai, ela vai sair agora, no começo de 2025, da presença do PT, e vem o Edinho, que é alguém dessa ala mais à direita, né? O Edinho defendeu na campanha eleitoral, quando ele teve aquela intervenção na comunicação da campanha do Lula, quando saiu o Franklin, e aí entrou o Edinho e o Rui Costa, quem prevaleceu foi o Edinho, e ele defendeu uma política que, aos meus olhos, acho que falta pesquisa para isso, quase levou o Lula à derrota,
que ele defendia que não tinha que criticar o Bolsonaro, tinha que fazer só uma campanha propositiva, que tinha que fazer uma campanha só com propostas, sem crítica ao Bolsonaro. Eu acho que ali um dos motivos do Lula quase ter perdido a eleição foi essa linha. E ele continua nessa linha, que é a linha de não fazer o combate político. Portanto, uma linha de cada vez mais adesão às teses neoliberais. Oxalá a crise do Rio Grande do Sul interrompa essa trajetória, né, Júnior? Eu acho que a crise fala mais alto. Eu acho que a crise está influenciando a interrupção dessa trajetória. Eu acho, Mauro, que o diálogo que está começando a existir em hostes petistas é no sentido de enfrentar com medidas à esquerda essa crise. Perfeito. Nós não podemos assistir a violência da crise, a catástrofe anunciada e ficar só remendando isso. Então, eu acho que aí tem o lado da crise que acaba influenciando as pessoas. Você sabe que, do ponto de vista da luta de classe, a própria crise coloca elementos para o debate político. E, no meu modo de entender, o governo tem que aproveitar esse momento para dar uma resposta à altura do tamanho da crise. Eu, pelo menos, luto por esse caminho. E estou muito à vontade, Mauro, porque eu não estou lutando para ser candidato, não estou lutando para ser ministro, não estou lutando para ser assessor, eu não estou lutando por cargo nenhum. Eu estou lutando para ser um propagador de ideias, de ganhar corações de mente para um projeto emancipador, porque nós não podemos ficar assistindo a humanidade correndo risco. Olha o risco que a humanidade está correndo em Rafah. Olha o risco que a humanidade está correndo na África. Olha o risco que a humanidade está correndo na Argentina. Olha o risco que nós estamos correndo aqui no Rio Grande do Sul. Quer dizer que nós vamos nos dobrar, nós vamos dobrar a coluna diante dessa crise. Está na hora de basta. Basta. Então, eu quero dizer um basta. Esse movimento eu estou me alinhando, viu, Mauro? Perfeito. É isso aí. Basta. Evandro Costa. Vou fazer essa pergunta e a gente encerra na sequência. Caro Genuíno, procede as informações de que está havendo um desmonte na legislação ambiental no Piauí. O que você acha? Evandro, já antecipo, sim, procede, está havendo. Quinta-feira virá aqui o Jones Manuel, que está estudando o caso do Piauí. Hoje você tem um governo de direita do PT no Piauí, liderado pelo Rafael Fonteles. A educação no Piauí foi entregue para o Jorge Paulo Lemann. A GEPISA, que é a Sabesp lá do Piauí, a empresa de saneamento básico, está sendo privatizada e saiu agora recentemente uma decisão em relação à questão ambiental, que é assim: você entra com um projeto na Secretaria de Meio Ambiente, aí é dado um prazo para a Secretaria de Ambiente responder a demanda da empresa, né, que está com o projeto. Se a Secretaria de Meio Ambiente não cumpre o prazo, a empresa está liberada para fazer o que quiser lá no Piauí. O cenário no Piauí é dramático. É dramático. E há um cenário de dificuldade com governos estaduais do PT, país adentro. País adentro, vários governos estaduais estão com extrema dificuldade porque estão acomodados, estão encabrestados, estão domesticados pela lógica do mercado, do ajuste fiscal, da contenção de despesa. Olha bem, nós temos que abrir uma agenda para esclarecer, para debater, para o posicionamento do PT, entendeu? Eu, pelo menos, estou nessa caminhada, viu, Mauro? Eu, como militante político, estou nessa caminhada, você me conhece muito bem há muitos anos. Conheço, é isso aí. José Genuíno, nossa, conversa boa, fundamental. Um abraço, Mauro. Um grande abraço, boa continuidade de semana. Semana que vem estamos juntos de novo e precisamos de você muito bem de saúde, viu? Muito bem. Valeu, Mauro. Tchau.